A graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, mais uma vez, é um prazer estar aqui, servindo aos irmãos com a palavra. Para aqueles que não estiveram ontem aqui, eu sou Yuri, sou um dos pastores auxiliares lá da Igreja Batista Filadélfia, em Fortaleza. E lá eu atuo como, dentre as funções pastorais, eu também sou responsável pela área de missões dentro da igreja. Nós temos atuado com mobilização missionária dentro da igreja, com a associação com missionários ao redor do mundo e com plantações de igrejas para a glória de Deus. Irmãos, nós temos refletido, ontem na verdade eu nem consegui apresentar aos irmãos, minha família, não vou conseguir porque estão ali com as crianças, mas minha esposa está aí, minha sogra, os meus filhos. Eu acho que eles subiram aqui, estão lá em cima. Ontem nós começamos a conversar sobre família missional e vimos alguns assuntos ou temas importantes dentro daquilo que se entende por missões, missão de Deus, família missional, que é um missionário. Nós vimos que não importa a conformação da sua família, independente de como ela é formada, ela pode e deve ser missional. Nós vimos isso ontem. Vimos também que missões começam em casa, com a evangelização dos filhos, mas não termina em casa. Ela deve trazer esse entendimento de mobilização missionária, ou seja, da relevância de missões para o mundo todo, inclusive dentro de casa. Que desde dentro de casa nós precisamos incutir nas crianças ou na nossa igreja que missões começam em casa, começam na nossa comunidade, mas não deve ficar apenas na nossa comunidade e apenas em casa, porque essa é uma visão limitada das missões de Deus. Antes a gente viu que uma família missional é aquela que evangeliza, mas também explica sobre missões para as crianças, que mobiliza seus filhos, mobiliza os parentes para a relevância do que são as missões de Deus. Então você ensina o evangelho, mas também conta a história missionária. Você ensina a história da redenção, mas também explica da importância de nos associarmos com missionários ao redor do mundo para que o evangelho avance cada vez mais. Vimos também que a nossa casa, ela é uma fonte ela pode gerar missionários, e isso cabe ao Senhor a partir da vocação que Ele dá para cada um da casa. E nós também podemos nutrir os missionários a partir de quando nós apoiamos o movimento missionário em suas diversas formas. Hoje, irmãos, nós vamos aprender sobre uma família e como essa família foi mobilizada para as missões de Deus. Se Deus, por acaso, chamar a sua família a ser mobilizada para as missões, se dentro da sua casa surgiu um missionário, como a sua família atual, na conformação que ela está, ela consegue, de forma prática, contribuir com o avanço missionário local e mundial. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 18. Atos capítulo 18, vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio
havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, que a tua palavra de hoje surta o efeito que o Senhor deseja, que haja fidelidade a ela nessa noite e que ela alcance corações como solo fértil, para que a sua semente cresça, nasça, germine, cresça e frutifique segundo a tua vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, eu quero mostrar hoje como uma família formada por esse casal, Priscila e Áquila, a partir dessa família, como todo cristão deve se envolver com questão missionária. Eu espero que você perceba que à medida que você ama a sua igreja local, à medida que você cumpre fielmente com as responsabilidades do ministério que você está inserido, seja ele qual for, ou mesmo quando você passa a se inserir em algum ministério, a partir do momento que você se arrependeu dos seus pecados, tudo isso tem uma forte reverberação missionária. Todos nós somos chamados ao envolvimento com missões. Priscila e Áquila, eles vão nos ajudar muito a perceber isso. Esse é um casal que a Bíblia cita 6 vezes. 6 vezes. Apesar de não ser muitas citações, a gente consegue aprender muito sobre missões e como as famílias devem se envolver com missões a partir dessas 6 citações de Priscila e de Áquila. Uma das mais importantes citações não está no texto que nós lemos. Está em Romanos, eu não preciso abrir, eu vou ler. Romanos capítulo 16, versículo 3. Paulo diz assim, escrevendo aos crentes de Roma, aos romanos: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram sua própria cabeça. Isto lhes agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Todas as igrejas dos gentios, irmãos, é muita gente. Talvez, nessa época de Paulo, só a igreja de Jerusalém fosse totalmente pura de judeus. Talvez Jerusalém e uma ou outra. Mas a grande maioria de todas as igrejas fundadas por Paulo, pelos apóstolos e pelos discípulos desses apóstolos, quase todas as igrejas eram igrejas ou de gentios, pessoas que não eram judias, ou mistas, com judeus ou ex-judeus, misturados com pessoas que eram gentias. E Paulo está explicando que toda a igreja do primeiro século, portanto, deve gratidão a Priscila e Áquila, porque não apenas Paulo, mas toda a igreja dos gentios. O que Priscila e Áquila fizeram, então, foi algo relevante demais, porque eu até gosto de extrapolar o pensamento e dizer que, se Paulo plantou várias igrejas, essas igrejas plantaram outras igrejas, essas igrejas de gentios plantaram igrejas em toda a Europa, dentre elas a Inglaterra. Lá na Inglaterra, igrejas foram plantadas. Em um determinado momento da história, cristãos ingleses foram para a América do Norte. Começaram a viver nos Estados Unidos, e plantando igreja. E aquelas igrejas teve um avivamento missionário e vieram para a América do Sul. Muitos vieram ao Brasil plantar igrejas, e assim nasceram as igrejas batistas no Brasil. A extrapolação é que, provavelmente, a igreja batista de Ereissati, enquanto igreja gentia, deve gratidão a Priscila e Áquila. Isso é muito interessante. Hoje, o que nós precisamos fazer é observar a vida dessa família e observar as fases do amadurecimento dessa família na obra missionária. A gente percebe claramente no livro de Atos, que é o que nós estamos lendo, no capítulo 18, as 3 fases do amadurecimento missionário daquela família.
Então vamos à primeira fase. A primeira fase é a fase do despertamento. Está no versículo 1 e no versículo 4, que é esse que eu acabei de ler para vocês. A Bíblia aponta para que Áquila, ele já tinha tido uma conversão prévia a Cristo. Ele já era um cristão. Mas Áquila era de origem judaica, nasceu numa região do Império Romano chamada Ponto, do Ponto, natural do Ponto, e de alguma forma, que nós não sabemos, ele chegou até a capital do Império, chegou até Roma, junto com sua esposa Priscila. Nós não sabemos todos os detalhes, mas lá em Roma havia um grupo de cristãos que, porventura, estava junto ou entrou no bolo daqueles que incomodavam as autoridades, e o imperador Cláudio, o imperador romano, fez um decreto de que todos os judeus, e na cabeça do imperador romano, cristão também era judeu, todos eles deveriam ser expulsos de Roma. Qualquer judeu e qualquer cristão não era mais vindo na cidade de Roma. Dessa forma, Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, mudam-se de Roma e chegam até Corinto. Enquanto eles viviam em Corinto, e aí nós chegamos no capítulo 18 de Atos, chega Paulo, o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária. Ele já tinha plantado uma igreja de forma extraordinária em Tessalônica, tinha sido rejeitado pelos atenienses e agora chegou em Corinto. Quem é que ele encontra? Quem é que Paulo encontra em Corinto? Priscila e Áquila. E a história conta, a Bíblia conta, que Priscila e Áquila hospedaram Paulo na sua própria casa. Ele, inclusive, Paulo recebeu um emprego por parte do casal, porque eles compartilhavam da mesma profissão. Todos eles eram fazedores de tenda. E ali, irmãos, começa uma amizade entre Paulo, Priscila e Áquila, um discipulado de Paulo com Priscila e Áquila, como a gente aprendeu lá na nossa igreja, agora tem se falado demais, pastor Clesiano, vida na vida. E começou a vida na vida de Paulo, na vida de Priscila e Áquila. Essa associação duraria cerca de 15 anos, até a morte do apóstolo. Mas quando Paulo chega a Corinto, tem um detalhe que chama muita atenção. Porque quando Paulo chega a Corinto, ele encontra cristãos, Priscila e Áquila, mas não encontra igreja. A Bíblia conta que Paulo precisava ir até as sinagogas, que era espécie de igreja dos judeus, para pregar aos judeus. Não havia um ajuntamento de cristãos, uma assembleia de cristãos, ainda que fossem pequenos, a Bíblia não relata que havia esse ajuntamento. O que Paulo encontra é Priscila e Áquila vivendo um cristianismo provavelmente escondido, imaturo. Ora, lá em Roma, Priscila e Áquila foram expulsos. Eles provavelmente manifestavam a fé deles publicamente, e isso não deu muito certo. Quando o imperador quis expulsar Priscila e Áquila, eles tiveram que ser expulsos, por conta da fé deles, por conta da etnia deles. Quando eles chegam a Corinto, eles querem paz. É natural que eles quisessem paz. E dessa forma, eles começam a viver um cristianismo meio que escondido. Mas Deus, em sua sabedoria, envia logo Paulo para ter com Priscila e Áquila. Então o casal não ficou nos bastidores durante muito tempo. Eles não ficaram escondidos nas sombras por muito tempo. Porque Deus levou Paulo até aquela família para despertar aquela família. E quem fez isso? O próprio Paulo. Paulo esteve lá em Corinto por 1 ano e meio, 18 meses. E eu posso imaginar como a intrepidez de Paulo, como a ousadia de Paulo, como o amor de Paulo a Cristo, como a coragem de Paulo influenciaram Priscila e Áquila. Certamente aquela família foi confrontada com realidades do cristianismo. E foram animados a não se esconderem mais, mas a confiar em Deus em qualquer circunstância. Esse despertamento que aconteceu, saindo de um cristianismo provavelmente escondido,
levou eles para a segunda fase do amadurecimento deles. A fase que eu estou chamando de atitude. Vamos ler os versículos 18 a 21 do capítulo 18. Atos, capítulo 18, versículo 18. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia quem? Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou quem? Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Versículo 20. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Deixa eu recapitular aqui. Nós estamos diante de Priscila e Áquila. Áquila, nascido no ponto, provavelmente conhecedor de Jerusalém. Tem gente que diz que até Áquila, e aí eu não consegui encontrar um substrato histórico muito forte, mas tem gente que diz que, estudiosos, né? Não é gente assim que nem fofoca assim não, estudiosos, dizem que provavelmente Áquila foi um dos 70 discípulos de Jesus. E lá ele teve contato com o cristianismo, lá em Jerusalém se converteu. A gente sabe que eles se mudaram, Paulo casou com Priscila, se mudaram para Roma por causas desconhecidas, foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, ficaram em Corinto e passaram 1 ano e meio sendo discipulados por Paulo. Então Paulo chega para Priscila e Áquila e leva o casal, aquela família, para a maior aventura das suas vidas, a mudança para Éfeso. Interessante que depois de ter terminado os seus trabalhos, perdão, irmãos, vamos imaginar aqui a cena, como foi que Paulo conversou com Priscila e Áquila. Vamos imaginar. A imaginação é uma bênção de Deus. Paulo chega para Priscila e para Áquila e diz: meus irmãos, é o seguinte, eu estou em Corinto, já faz 1 ano e meio, está na hora, já está finalizado o trabalho aqui, a igreja foi plantada, graças a Deus, agora é preciso eu mudar e continuar pregando a mensagem de Cristo em outro lugar. Mas eu não quero ir para o meu próximo destino sozinho. Eu quero levar vocês, a sua família, junto comigo. E assim foi, irmãos. Priscila e Áquila pode ter pensado assim: outra mudança, mudar de novo. Os negócios aqui em Corinto já estão tão bem, a gente tem encontrado prosperidade fazendo tendas. Vamos mudar de novo, já conseguimos, já saímos do esconderijo. Agora tem uma igreja plantada, onde a gente se reúne. Todo mundo sabe agora que nós somos do caminho, somos cristãos. Ou eles podem ter pensado nada disso. E o coração daquele casal e daquela família já ter sido tão moldado, que eles prontamente disseram: sim, nós vamos com o Senhor. Paulo. A Bíblia não detalha. Mas o que nós percebemos é que aquela família mudou com Paulo. Aquele 1 ano e meio em Corinto era só um preparo para o que Deus ia fazer na próxima cidade, Éfeso. Éfeso, irmãos, era uma das grandes cidades do mundo antigo. Nenhum lugar da Bíblia recebeu tanta atenção de Paulo quanto Éfeso. Porque só na cidade de Éfeso, Paulo passou 3 anos. Para você ter noção, Paulo fez 3 viagens missionárias, né? 4 se você considerar a última viagem que ele fez até Roma como missionária também, que eu considero. Foi uma viagem muito importante. Mas, enfim, tradicionalmente, das 3 viagens missionárias que Paulo fez, a primeira, a viagem inteira, saiu lá de Antioquia, plantou igrejas, voltou para Antioquia. A primeira viagem inteira durou 2 anos. Nessa outra viagem missionária, só em Éfeso, só em uma cidade, ele passou 3 anos. Nenhum lugar do mundo recebeu tanta atenção quanto Éfeso por parte do apóstolo Paulo. E Paulo não estava lá sozinho. Ele tinha muitos outros colaboradores, apoiadores. Dentre esses colaboradores, Priscila e Áquila. Foi de lá, de Éfeso, que Paulo escreveu aos Coríntios.
a primeira carta de Coríntios, foi lá de Éfeso. E lá no final da carta de Coríntios, Paulo até escreve assim: as igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações do Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Olha que interessante. Priscila e Áquila participaram provavelmente da equipe base, lá de Corinto. Agora é uma igreja já estabelecida. Eles mudam para Éfeso. Paulo passa 3 anos pregando em Éfeso, escreve uma carta para Corinto e diz: Priscila e Áquila estão aqui e estão mandando cordiais saudações para vocês aí. Mas não só eles, a igreja também. Que onde se encontra a igreja? Na casa deles. Olha que interessante. Onde era a igreja de Éfeso? Na própria casa de Priscila e Áquila. Olha a mudança, irmãos. Porque em Corinto era uma família que vivia o cristianismo escondido. Não havia igreja. Agora sim, a postura do casal é de um total desprendimento, a ponto de ceder a sua própria casa para que houvesse as reuniões da igreja. A descrição da Bíblia do que aconteceu em Éfeso, irmãos, é espetacular. Conversões aos montes, derrubada de postos ídolos, destruição pública de literatura pagã, e Priscila e Áquila lá no meio, vivendo, vendo e experimentando as maravilhas que aconteceram naquela cidade. E isso só aconteceu porque eles tiveram uma nova postura. Eles foram despertados e tiveram nova atitude de dizer sim ao convite que o apóstolo Paulo fez. Nós vimos a primeira fase, que foi a fase do despertamento. Vemos agora uma fase, a fase que eu chamei de atitude. Vamos para a terceira e última fase do amadurecimento dessa família. Vamos continuando em Atos capítulo 18, vamos ao versículo 24. Aí deixa eu dizer, esqueci de mencionar. Depois desses 3 anos, Paulo foi embora e deixou Priscila e Áquila lá. Aí foi nesse tempo que Priscila e Áquila viveram todos esses tempos, ou todas essas maravilhas. E aí a gente chega no versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Irmãos, o mesmo Apolo de 1 Coríntios. Eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. É esse Apolo aqui que chegou em Éfeso. 25. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Paulo teve que voltar para a Judéia, deixou Priscila e Áquila em Corinto. Quando Paulo partiu de Éfeso, chega na cidade um outro personagem bíblico importante, Apolo. Aqui a gente percebe que Apolo tinha se tornado cristão já, e era usado poderosamente para pregar às pessoas, talvez utilizando a mesma estratégia de Paulo, quando chegava num lugar que havia judeus. Ia para a sinagoga e pregava sobre Cristo ali na sinagoga. Ele era eloquente, convincente nas palavras. Priscila e Áquila observaram aquele jovem pregador e já perceberam que aquele jovem tinha um dom do ensino, mas tinha um problema. Faltava talvez em Apolo uma certa correção doutrinária.
uma certa correção teológica. A Bíblia diz que Apolo só conhecia o batismo de João. Provavelmente não conhecia o batismo de Cristo ou o batismo no Espírito. Isso é coisa para outra conferência. O que a gente sabe é que Apolo precisava de um certo ajuste, mas ele era muito talentoso. Ele tinha sido chamado por Deus e comissionado por Deus para ser um pregador, um missionário, mas provavelmente um pastor. E aí eu pergunto, o que é que a sua família, ou você enquanto igreja, o que é que você faz quando percebe que alguém tem dons como o de Apolo? Alguém que você olha e percebe que tem uma sementezinha lá do pregador. O que é que você faz quando alguém chega para você e confessa assim, olha, depois da conferência missionária, Deus mexeu no meu coração, e eu acho que eu estou sendo chamado para as missões. Ou então, aquele jovem rapaz que está discernindo, eu acho que eu quero ser pastor. Se você é daqueles que olha para essa realidade e diz assim, você tem que comer muito feijão com arroz, meu filho, se você quiser ser um pastor. Você não vai durar nem um ano se você ouvisse o que o pastor escuta. Ele até prega bem, mas você viu? Ele tem uns problemas aí de linguística na aplicação do texto. Ele prega até bem, mas não é como o nosso pastor, não. Ele é fraco. Sabe o que é que Priscila e Áquila fizeram quando se depararam com alguém crente, honesto em sua pregação, que amava o Senhor Jesus, mas lhe faltava um pouco de doutrina, uma instrução mais apurada? Quando Priscila e Áquila ouviram Apolo pregar, levaram-no consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Eles instruíram aquele rapaz, eles o discipularam. E não apenas isso, mas junto com a igreja, mobilizou todo Éfeso para que eles pudessem enviar Apolo a toda a Acaia, para que Apolo continuasse pregando o evangelho, para que Apolo pudesse ser a referência, um dos grandes líderes de referência na igreja primitiva. E a gente sabe disso por conta da primeira carta aos Coríntios, quando existe disputa dentro da igreja, e Paulo diz, olha, vocês estão dizendo, uns são de Pedro, outros são de Paulo, outros são de Cristo, outros são de Apolo. Estava lá, Apolo, o jovem que lá em Éfeso foi discipulado por Priscila e Áquila, que lhes expuseram com mais precisão a doutrina de Cristo, agora um pregador, um pastor, um presbítero e possivelmente um missionário. Aquele casal e aquela família, eles se converteram honestamente ao Senhor, talvez em Jerusalém e Roma. Quando foram para Corinto, viveram um cristianismo talvez deficitário, mas Deus os despertou. E agora, em Éfeso, depois de viver a instrução, o discipulado com Paulo, agora eles preparam novos líderes, ajudam no preparo de novos missionários e de novos pastores. Eis uma maturidade missional de uma família, irmãos. Ajudar de forma direta, ou às vezes sim, até de forma indireta, no cuidado, na formação de um obreiro, na formação de um missionário. Essas são as 3 fases que a gente observa na vida daquela família, daquele casal, na evolução da maturação missionária daquele casal. Uma vez descrita essas fases, eu queria trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Bom, a primeira delas é que todas as famílias, assim como toda a igreja, é chamada às missões. Você deve, irmão, conhecer na Bíblia nomes de peso, de liderança bíblica. Quem foram os homens que o Senhor usou para moldar ou
formar aquilo que hoje nós conhecemos de cristianismo e difundir toda essa doutrina por todo o globo. Deus usou Pedro, nós temos exemplos de Paulo, Timóteo, Apolo, Barnabé, Lucas, Estevão. São homens que servem de exemplo para aqueles que almejam o ministério, para aqueles que almejam ser um missionário, ou mesmo um pastor. Estude a vida desses homens e você vai aprender princípios importantes de como ser um líder na igreja. Mas, irmãos, nós precisamos confessar de que a maioria de nós não são chamados naturalmente para a obra de Deus, para o ministério. A maioria de nós jamais será vocacionada para a obra pastoral ou para ser um missionário. Mas Deus se importou também com nós, para aqueles que não têm esse chamado. Você olha para Pedro, Paulo, Barnabé e se espelha neles e você será um grande missionário, um grande pastor. E o resto da igreja? Como é que a igreja vai se envolver no movimento do que Deus está fazendo? Veja Priscila e Áquila. É um exemplo para nós. Deus deixou grandes exemplos para aqueles que são ministros. Mas eu estou defendendo que aqui também, na questão missionária, Deus não deixou o resto da igreja sem modelos. Para aqueles que não vão, para aqueles que ficam. Sabe aquela história de William Carey conhecida? Que o missionário é aquele que desce no poço para alcançar o perdido lá embaixo e está sustentado por cordas aqui em cima. A igreja é aquela que sustenta as cordas, pois Priscila e Áquila mostram na prática o que é que significa segurar essas cordas. Eles demonstram que segurar as cordas é sim ajudar no sustento financeiro. Tanto é que Priscila e Áquila deram um trabalho para Paulo. E eles provavelmente eram uma família rica, que mudaram para Éfeso e continuaram a abençoar, receber a igreja na sua casa. Provavelmente era uma casa grande, de pessoa que tinha posses. Mas a gente observa para eles e vê que segurar as cordas é investir financeiramente, mas muito mais do que isso. Por isso que a série de aplicações que eu vou fazer agora serve para todas as famílias aqui representadas, ou para todo cristão. A próxima aplicação é que todas as famílias são chamadas à submissão à igreja e ao zelo pela igreja. Irmãos, Priscila e Áquila nos ensinam muito sobre o amor a Deus. Antes eu li o Romanos capítulo 16, versículo 3. E eu vou repetir, não precisa abrir, mas eu vou repetir. Paulo diz assim: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo. Arriscaram a sua vida, ou arriscaram a vida por mim. E o texto é muito sério. Priscila e Áquila arriscaram a vida deles por Paulo. Por Paulo. Quem é que vai arriscar a vida pelo pastor Clasiano? Não, eles arriscaram a vida pelo Evangelho, pela doutrina do Senhor. Não é isso que está escrito na Bíblia. A Bíblia está escrita que eles arriscaram a vida por Paulo. Há uma razão por isso. Não é que Paulo fosse mais importante assim, em si mesmo, mais importante do que Priscila e Áquila, ou que dentro de uma hierarquia, Paulo fosse mais importante. Não é bem isso, não é valor específico de cada pessoa. Mas é porque Priscila e Áquila sabiam que a mensagem que Paulo carregava era tão preciosa, era tão importante, precisava ser levada o mais distante possível, ouvida pelo maior número de pessoas, que se fosse preciso que Priscila e Áquila morressem, para que Paulo, o missionário, fosse adiante, eles fariam. O que é que você tem feito pela proclamação dessa verdade? Espelhe-se nesse casal. Vocês já perceberam, continuando ainda na mesma aplicação, vocês já perceberam quando você lê o Novo Testamento,
as grandes cidades que servem de pano de fundo para as histórias dos evangelhos, para as histórias de Atos, para as cartas, para o Apocalipse. Você já percebeu? Eu listei aqui algumas, as grandes cidades que são relevantes na história do Novo Testamento. Jerusalém, Antioquia, Roma, Corinto, Éfeso, tem outras. Você lembra da peregrinação do casal? Judeu, nasceu no ponto. Judeu convertido em Jerusalém. De Jerusalém foi para Roma, de Roma foi para Corinto, de Corinto foi para Éfeso, de Éfeso possivelmente voltou para Roma, tanto é que na carta aos Romanos está lá, Paulo saudando esse casal. Ou seja, irmãos, onde a igreja do Senhor estava, e estava com relevância, quem estava lá? Nos bastidores. Priscila e Áquila. Eles estavam lá. Onde a igreja acontecia, lá estava aquele casal. E o que a gente encontra muitas vezes, são pessoas que não têm zelo nenhum pela sua casa, ou pela casa de Deus. Você já, se a pessoa responsável por arrumar essas cadeiras pedir para você chegar 2 horas mais cedo hoje, chega 2 horas mais cedo para a gente arrumar? Não, eis-me aqui, vou ajudar. Não faz isso não. Vamos chegar mais cedo nos 54 domingos do ano? 52 domingos do ano? Não faz isso não. Vamos a igreja todinha para a tua casa? Foi isso que Priscila e Áquila fizeram. Eles não chegavam mais cedo para arrumar a casa. Eles cederam a própria casa para que a igreja se reunisse lá. E eu nem vou me demorar no sustento financeiro que aquele casal dava para a igreja do Senhor. A próxima aplicação diz que o despertamento missionário das famílias pressupõe uma saída da periferia ou da margem da vida da igreja e uma entrada no centro da vida da igreja. Porque foi mais ou menos isso que aconteceu com o casal. Eles eram, irmãos, crentes genuínos. Tinham suas falhas, como qualquer um de nós. Eram crentes de verdade. A salvação deles estava garantida nos méritos de Cristo, desde a conversão em Jerusalém, quando foram para Roma, em Corinto, a salvação deles já estava garantida nos méritos de Cristo. Mas até o encontro com Paulo, eles não viviam toda a potência que o cristianismo pode gerar na vida de um cristão. E que lástima, irmãos, é nós termos cristãos vivendo ainda hoje dessa forma. Pessoas que mesmo crentes em Jesus, vivem na periferia da igreja, na margem do que acontece no centro da igreja, na vida da igreja, experimentando tudo aquilo que a igreja tem para oferecer. São pessoas que limitam a sua experiência cristã. Ezequiel 47 conta a visão do profeta, muito curiosa. Na visão ele vê um pequeno córrego, um pequeno córrego, que é um córrego que nasce, na verdade, e as águas vão avançando no córrego, e ele, na visão, é levado até um lugar que as águas dão nos calcanhares, nos artelhos. Depois, ele é levado num lugar mais profundo, em que a água já bate na cintura. Depois, ele continua e é levado para um local onde o rio é tão profundo que só dá para tocar no fundo se você mergulhar. E só dá para atravessar se for nadando. E é apenas ali, onde o rio é profundo, que a descrição do ambiente ao redor é de abundância. É só onde o local onde o rio é mais profundo, que existem árvores frondosas na margem, onde existem animais vivos e cheios de saúde. Existe um lugar, irmãos, na experiência cristã, onde as águas são mais profundas. E é nesse lugar de águas profundas que você alcança a abundância. Eu sei que nós estamos numa conferência missionária,
mas eu não posso me furtar ao dever de explicar que talvez os seus grandes dilemas, suas grandes questões emocionais, seus grandes transtornos mentais, talvez seja porque você continua na periferia da igreja. Daquilo você não consegue experimentar tudo o que uma igreja oferece. E não é simplesmente uma relação de consumo, onde você vai consumir e sua vida vai melhorar. Não, são experiências profundas da vida da igreja. E é só nesse lugar do centro, onde você experimenta de fato o que é a igreja, é que sua vida é abundante. Não porque agora os seus problemas vão ser resolvidos, mas porque o seu pensamento vai ser tão amadurecido, que a lida vai se tornar mais bíblica. E aí você vai fazer a confrontação diante de suas dificuldades por meio da Bíblia. E não por meio do que você acha, não por meio do que as pessoas lá fora acham, mas por meio da Bíblia. E aí você, além de salvo, começa a, de fato, cumprir a vontade de Deus. As margens da igreja, irmãos, podem até ser um ambiente de segurança para a sua salvação. Mas a experiência cristã vai além disso. É aquilo que eu falei sobre missões. Existe uma dimensão local das missões, que você faz sim dentro da sua casa, evangelizando seus filhos. Mas a experiência cristã missionária é além. É para além da sua casa. É incutir nos seus filhos a visão missionária que Deus quer alcançar o mundo todo. E não apenas o seu bairro. Esse lugar de profundidade, de experiência, foi descoberto por muitas pessoas. Pedro descobriu esse lugar de abundância quando disse: para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Jó encontrou esse lugar de profundidade quando ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Davi encontrou esse lugar de abundância quando reconheceu que as próprias trevas, que a própria escuridão, não são escuras para Deus. E que a própria noite, para Deus, é tão claro como o dia. Paulo encontrou esse lugar de profundidade, de experiência cristã, quando compreendeu a exortação que Deus fez a ele. Paulo, a minha graça é o que te basta. Estas são expressões, irmãos, de pessoas que viveram lutas tremendas, que tinham desafios a enfrentar todos os dias, como eu tenho, como você tem. São pessoas que lutavam contra a melancolia, contra a tristeza, contra a ansiedade, contra a preocupação excessiva, que tinha que tomar decisões morais todos os dias, mas por estarem num local de profundidade, de intimidade, de vida daquilo que Deus queria, elas foram abundantes em suas conclusões. A família de Priscila e Áquila foi assim. Você pode pensar que o casal, e eu queria que você prestasse muita atenção, você pode pensar que o casal foi despertado para a vida missionária. Mas eu discordo. O casal foi despertado para a vida cristã em sua excelência. Porque a vida abundante cristã e em excelência é atuante na obra missionária. Eu digo até mais, irmãos, que o crente mais piedoso é aquele que toma decisões na vida, não baseado no que é melhor para si ou para a sua família, mas é aquele que toma decisões baseado no que é melhor para o reino de Deus. Esse emprego que está diante de você vai te dar um salário mais alto, que bom. Mas qual é o impacto no reino de Deus? Qual é o impacto na sua família? Você quer um caminho certo para sair da periferia da igreja? Além das práticas das disciplinas espirituais, envolva-se com missões. Envolva-se com a obra missionária. Saia da periferia e diga assim:
Eis-me aqui. Eis-me aqui. É orar pelos missionários que está precisando, aquela oração missionária que só comparece 2, 3 irmãos. Eis-me aqui. Eu vou deixar sim minhas melancolias aqui, eu vou carregar ela comigo aqui, as minhas preocupações excessivas, mas eu não vou deixar elas me pararem. Eis-me aqui. É para oração missionária, orar pelo missionário? É para ofertar? É para organizar isso aqui, para mobilizar a igreja a fazer missões? Porque quem faz missões é a igreja, não é só o ministério de missões. Sabe por que existe o ministério de missões? Porque a igreja não é mobilizada para missões. Porque se você pensa que o chamado a fazer missões é do ministério de missões, você está errado. Porque o chamado não é para o ministério de missões, é para a igreja toda. O que o ministério de missões faz aqui, e eu conheço as lutas do ministério de missões, viu, irmãos? Estamos juntos. É tentar mostrar para cada um aqui, que está aqui sentado nessas cadeiras, mostrar para você que você precisa sair, tirar os olhos da sua própria família e de você, e colocar os olhos no mundo todo. Os olhos no evangelismo, no discipulado das nações. Que você precisa olhar para o dia da igreja perseguida, o domingo da igreja perseguida, e não olhar para isso só como mais um momento, mas são irmãos seus que estão sofrendo, que estão na luta pela causa do evangelho, que você precisa ser mobilizado e sensibilizado a isso. Saia da periferia e diga: eis-me aqui. A última aplicação, irmãos, é uma aplicação também muito interessante sobre a vida de Priscila e Áquila. Eles nos ensinam que a maturidade missiológica, a maturidade missional, ou até mesmo espiritual, não tem para onde correr, exige doutrina. Irmãos, eu estudei muito a vida de Priscila e Áquila. Eles foram os alvos dos meus estudos do meu trabalho de conclusão de curso do seminário. Eu li muito sobre eles. Tanto o conhecimento ortodoxo, correto, sobre Priscila e Áquila, como os conhecimentos esquisitos que a tradição cristã rejeita sobre Priscila e Áquila. Em todos esses meus estudos teológicos, eu não encontrei nenhuma menção ou nenhuma uma argumentação que sustentasse ou que apontasse para que Priscila e Áquila fossem líderes da igreja. Nenhuma. Nada. Áquila não era presbítero da igreja, não era diácono da igreja. Parece-nos que até Priscila, do casal, era aquela mais proeminente, inclusive. Tanto é que das 6 citações, quase todas as citações de Priscila e Áquila, o nome Priscila vem antes do nome Áquila. E isso é relevante na cultura judaica de quem escreveu a Bíblia. E o que eu chamo a atenção é que mesmo esse casal e essa família, não sendo líderes, ainda assim eles perceberam que precisavam ajudar no aprimoramento doutrinário do jovem Apolo. Eu não quero dizer, irmãos, que você precisa ser um doutor na palavra de Deus. Mas você não pode se furtar o dever de conhecer a base da sua fé. Não há, irmãos, maturidade espiritual. Não há construção de família missional sem o conhecimento, irmãos. Não há. Se você não conhecer a Bíblia, na primeira crise da sua família, você tem alto risco de ceder. Se você não conhecer a Bíblia, no momento da aprovação, você vai pecar. Olha só o que Priscila e Áquila fizeram. Imagine dois extremos. São extremos que eu criei, você vai entender aqui o que eu estou querendo dizer. De um lado, você tem atividades que eu estou chamando de atividades manuais, porque exige trabalho manual. Por exemplo, a limpeza da igreja, a decoração da conferência, a montagem dos equipamentos, só afinar o instrumento, ajudar na organização, na administração de um retiro.
Do outro lado, você tem atividades que eu estou chamando de atividades intelectuais, que exigem mais o nosso intelecto do que as nossas mãos. A oração, o discipulado de alguém, a leitura da palavra, a pregação, o instrumentista aqui, que agora não mais afina, mas que toca para a adoração na igreja. Priscila e Áquila, eles não ficam no meio dessas duas atividades, pegando um pouquinho daqui e um pouquinho dali. Ele não faz isso. Ele pega os dois extremos, que é o que joguei aqui, extremos, mas ele pega esses dois extremos e une esses dois serviços de maneira constrangedora para nós. Eles não ficam no meio de forma mediana, ou para usar uma palavra mais pesada, de forma medíocre. Ele une essas duas atividades. Atividades manuais, atividades intelectuais. É claro, irmãos, que Deus pode nos chamar mais para um do que para o outro. É claro que é isso. É claro que nem todo mundo tem um dom de um ensino. Mas eu não falei que atividade intelectual é só pregar. Atividade intelectual é ler a Bíblia. Atividade intelectual é orar ao Senhor. E às vezes o que nós percebemos são as pessoas dispostas a servir a Deus, mas só aqui. Ou só aqui. Mas Priscila e Áquila nos ensinam que não é assim. Eu faço sim, eu cedo da minha casa para receber os irmãos, mas eu também oro por esses missionários que eu estou recebendo. Sim, eu tenho uma empresa, então eu emprego os irmãos da igreja, ou eu emprego os missionários que estão fazendo dupla jornada no campo missionário, mas não apenas isso. Eu também oro por esses irmãos, eu pergunto como é que eles estão, eu cuido, eu faço um cuidado missionário com eles. Por fim, irmãos, a minha intenção é mostrar, e a minha oração é que você tenha sido convencido de que Priscila e Áquila são modelos que Deus deixou para nós. Para que nós saibamos como ser e ter e formar famílias atuantes na igreja, sem necessariamente sermos liderança. Se você acha que Priscila e Áquila não devem ser modelos, porque eles fizeram coisas demais, eu afirmo a você que talvez seja nós ou você que faz coisa de menos. E que está aquém do que Deus quer para aqueles que não são líderes. Para aqueles que não são vocacionados ao chamado ministério, vocacionados ao ministério. Segurar as cordas, irmãos, do trabalho missionário é ofertar Bíblias, é orar anualmente de joelhos, sim, pela igreja perseguida, mas não só isso. É muito mais do que isso. É viver o cristianismo em toda a sua excelência. Quanto mais você viver a sua vida cristã, veja só, quanto mais você viver a sua vida cristã de forma excelente, você vai perceber como seus afetos missionários, como a sua família se tornará cada vez mais missional, porque ser missional não é um chamado para alguns. Ser missional, ter uma família missional, é um chamado para todos, todas as famílias. Vamos orar ao Senhor. Pai poderoso e amado, nós somos gratos por Priscila e Áquila. Assim como Paulo nos ensinou e nos mostrou que tantas igrejas foram gratas por eles, nós também te somos gratos. Eu oro para que meus irmãos possam viver a vida de igreja cada vez de forma mais intensa. Não porque são líderes da igreja, mas porque são da igreja. Porque são crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro, a quem o Senhor abraçou, chamou, limpou, não simplesmente para povoar o céu,
mas para fazer o teu nome brilhar em todos os lugares, na sua casa, no bairro e em todo o mundo. Que os meus irmãos sejam convencidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém.